Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos continuar falando sobre o editor de textos Nano no Linux. Nessa segunda parte do nosso tutorial sobre o editor de textos Nano, a gente vai aprender comandos e atalhos de teclas para movimentação e posicionamento do cursor dentro dos arquivos. Na parte 1, no vídeo passado, a gente mostrou uma introdução ao Nano e alguns comandos e atalhos para abrir, salvar, sair e obter ajuda dentro dos arquivos. Bom, vamos lá os comandos então. Para isso, eu vou abrir um terminal, que já está aberto aqui no meu Linux, e a gente vai começar a trabalhar então com alguns atalhos e alguns comandinhos do Nano. O objetivo desse vídeo é justamente ver teclas e atalhos para movimentação dentro do arquivo e também para posicionar o cursor em locais específicos dentro do texto. Eu vou usar como exemplo o arquivo PSWD do computador, tá? Fiz uma cópia desse arquivo para minha pasta atual, para o meu diretório atual. Tá aqui o arquivo PSWD. Dei umas permissões para ele para poder acessar tranquilamente como usuário Fábio. E vou utilizar esse arquivo então nos nossos exemplos. E o nosso primeiro exemplo vai ser o seguinte. Eu quero abrir o arquivo e já ir direto para uma linha e uma coluna específica. Como é que eu faço isso? É bem simples. Você vai usar o comando nano e aqui na própria linha de comandos, você vai especificar a linha e a coluna onde você quer posicionar o cursor na hora de abrir o arquivo. Para isso, basta utilizar o sinal de mais e aí especificar o número da linha e depois o número da coluna. Então, vem primeiro o número da linha, por exemplo, linha número 5, vírgula, coluna número, vamos chutar aqui, 10. Tá? Então, eu quero que o arquivo seja aberto e o cursor já apareça na linha 5, na coluna 10. Então, para isso, eu preciso especificar aqui no final o nome do arquivo. Tá? Então, nano mais 5,10 PSWD. O primeiro número é o número da linha e o segundo número é o número da coluna. O número da coluna é opcional, tá? Você pode abrir ele direto com o cursor em uma linha específica na primeira coluna, se não especificar o número dessa coluna. Então, eu dou Enter. Tá aí. Olha o cursor piscando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, linha 5, e o caractere, a coluna é o número 10, é só contar aqui. Legal? Então ele abre direto aqui na coluna e na linha que você quiser. Tá? Isso é muito útil para um arquivo grande, no qual você sabe em qual seção você quer abrir direto para fazer edição, já quer que o cursor vá direto naquela posição. Agora, com o arquivo já aberto, se eu quiser me movimentar para uma linha ou uma coluna específicas, como é que eu faço? Aí eu vou utilizar alguns atalhos. Você pode fazer assim. Aí no teclado você vai digitar a combinação Alt-G, G minúsculo, né? Alt-G, e aí ele pergunta aqui embaixo, insira o número da linha, vírgula, número da coluna. Tá? O número da coluna também é opcional aqui. Você pode colocar só o número da linha se você quiser. Então, digamos que eu queira ir para a linha número 15, vírgula, coluna número 15 também. 15,15, dá Enter e está lá. Olha o cursor na linha 15, caractere de coluna número 15 também. Legal? Cada coluna, na verdade, é um caractere aqui dentro do terminal, tá? Dentro do seu arquivo. Então, com esse comandinho Alt-G, a gente consegue movimentar para onde a gente quiser. Alternativamente, você pode utilizar a combinação Ctrl mais o underline aí no teclado. Então, se eu der um Ctrl, o underline, ele vai abrir também o insira o número da coluna, o número da linha. Então, por exemplo, linha número 2, coluna número 3. Aí ele volta lá para o comecinho do texto. Ó. Linha 2, coluna número 3. Quando o documento é muito grande, é comum a gente querer ir para o final ou para o início desse documento rapidamente. Tá? E se o documento é grande, você tem que ficar rodando várias e várias telas, que pode demorar um tempo considerável. Então a gente tem atalhos para isso aqui no Nano. O atalho para você ir para o final do documento é a tecla Alt mais a barra. Tá? Essa barra aqui, barrinha normal. Então Alt mais a barra e ele vai lá para o finalzão. Tá? Se você usar Alt com a barra invertida, aí ele faz o caminho inverso. Ele volta para o comecinho do seu texto. Vai lá para a primeira linha, primeira coluna. Então, e o Alt com a barra normal vai lá para a última linha. Tá? Também na primeira coluna, que ele está mostrando aqui. Então a gente consegue ir para o começo e para o final do texto com facilidade utilizando esses atalhos.
Talvez o que você queira seja apenas rolar uma página para frente ou para trás. Tá? Isso também é bem simples. Você pode rolar uma página para trás utilizando o atalho Ctrl mais a tecla Y. Então, se eu der um Ctrl Y, olha só, ele vai voltar uma tela. Ctrl Y, volta a outra tela. E se eu quiser ir para frente, aí eu utilizo o Ctrl V. Ctrl V ele vai para frente. Outro Ctrl V, ele vai mais uma tela para frente. Então, uma tela por vez. Tá? Na verdade, esses dois atalhos, o Ctrl V e o Ctrl Y, equivalem ao Page Down e o Page Up aí do teclado. Se você der um Page Up, ele também volta uma tela e o Page Down também avança uma tela. Tá? Se você estiver utilizando um teclado que não tem as teclas Page Up e Page Down, ou cujo acesso é dificultado, por exemplo, em alguns notebooks, né, você tem que digitar uma sequência de teclas especiais para ativar o Page Down e o Page Up, então o Ctrl V e o Ctrl Y vão resolver a sua vida nesse caso. Já para ir para o começo e para o final de uma linha, é bem mais simples. Tá? A gente utiliza simplesmente as teclas Home e End. Então, tecla End, cursor vai para o final da linha, tecla Home, ele volta para o começo da linha. Aí não tem segredo, né? O mesmo tipo de atalho que a gente utiliza em praticamente todos os editores de texto. Home e End. E se você quiser saber a posição atual do cursor dentro do texto, incluindo a linha, a coluna e até mesmo o número do caractere onde o cursor se encontra, basta você pressionar a sequência Ctrl C. E aí ele te mostra aqui embaixo. Ó. Número da linha, no caso eu estou na linha 39 de 41, equivalente a 95% do texto. Na coluna número 1 de 60 colunas que tem nessa linha. E esse caractere aqui, a letra U, é o caractere número 2131 de 2249 presentes nesse texto. Tá? Então, na verdade, esse atalho, Ctrl+C, ele também permite saber quantos caracteres estão presentes dentro do texto. É só olhar esse último número aqui. Tá? E também quantas linhas ele possui. Lembrando que ele está mostrando 41 linhas e o cursor está na linha 39. Você está vendo a linha 39? A de baixo é a 40 e a 41 é uma linha em branco que tem depois dessas, tá? Depois da linha onde está o meu nome Fábio aqui. Tá? Então tem 41 linhas, a última é uma linha em branco nesse caso, tá? Não se engane. Tudo bem? Bom, outra coisa interessante é a seguinte. Com as setas de direção do teclado, você consegue se movimentar para a esquerda e para a direita, uma coluna por vez, ou seja, um caractere por vez, e também consegue se movimentar para baixo e para cima. Mas olha só que interessante. Conforme você vai subindo ou descendo, ao chegar na borda da tela, ele rola um bloco inteiro de uma vez. Ele não rola de forma suave. Ó, cheguei aqui em cima, bloco inteiro. Cheguei aqui em cima, um bloco inteiro. Tá? Mesma coisa para baixo. Eu vou com a setinha de direção para baixo. Quando eu chego aqui na última linha e dou mais um toque, ele não vai simplesmente para a linha de baixo. Ele muda o cursor para a linha de baixo, mas rola metade da tela, basicamente. Tá? Então ele vai um bloco inteiro de uma vez. Se você não quiser esse comportamento no Nano, você vai fazer o seguinte. Eu vou fechar o arquivo, Ctrl X para sair. E aí na hora de abrir o arquivo, a gente vai abrir o arquivo no modo que a gente chama de modo suave. Tá? O modo Smooth. Como é que funciona esse modo? Você faz assim. Nano, espaço, "-s" maiúsculo e o nome do arquivo. Aí ele vai abrir no modo suave. Tá? Então, Enter. Abriu, normal, tá? Normal no modo suave. Só que agora o scroll suave está ativo. Então, assim, o texto vai rolar uma linha por vez em vez de blocos, quando chegar no final da tela, que é o comportamento padrão. Então, vamos ver o funcionamento desse modo. Eu vou descendo a tela. Cheguei na última linha dessa tela. Eu vou dar mais um toque na seta para baixo. Olha o que acontece. Olha só, ele simplesmente se movimentou para a linha de baixo sem rolar um bloco de uma vez, que é um comportamento bem interessante. Tá? É até aparentemente mais fácil de trabalhar com o texto assim. Você vai rolando um por vez apenas. Legal? Então isso aqui a gente chama de modo suave. Na hora de abrir o arquivo, você utiliza a opção "-s" maiúsculo para isso. Tá? Bom, para finalizar, eu mostrei agora há pouco o comando Ctrl+C, né, que é para mostrar a posição atual do cursor dentro do texto. Mas se eu quiser que a posição do cursor seja mostrada o tempo todo, incluindo na hora que eu abro o arquivo, também posso fazer isso. Tá? Para isso eu vou utilizar uma outra opção. Vou dar um Ctrl+X para sair. E vou abrir
o meu documento utilizando a opção "-c", tá? É a mesma letrinha que você utiliza lá dentro do texto, Ctrl+C, você utiliza aqui com "-c". E aí o nome do arquivo. Assim ele já abre com a posição do cursor sendo exibida. Você está vendo aí o arquivo aberto. Eu vou dar um toquezinho aqui na setinha para baixo. E ali embaixo já está mostrando a linha, a coluna e o número de caractere. Tá? Então, automaticamente ele já vem com essa opção sendo exibida aqui. Legal? Olha só que interessante. Na hora que abrir o arquivo, ela já veio ativada. Bom, então é isso aí, pessoal. Nesse vídeo, eu mostrei, nessa segunda parte do nosso tutorial em vídeo, eu mostrei alguns comandos e atalhos de teclas para movimentação do cursor dentro de um texto e posicionamento desse cursor dentro dos arquivos, né, utilizando o editor Nano. No próximo vídeo da série sobre o Nano, a gente vai aprender alguns comandos e atalhos para manipulação do texto, como por exemplo, selecionar texto, copiar, recortar, colar trechos de texto dentro dos arquivos. Tá? Uma atividade bastante importante, muito empregada dentro de arquivos de texto. Legal? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. E não se esqueça de curtir a nossa página do Facebook, Boson Treinamentos. Obrigado e até a próxima.